Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Eu sou Bibiana Camargo, diretora da escola, e acompanhada do meu amigo Leandro Dalólio, coordenador do Observatório do Futuro, tenho o prazer de receber hoje o professor doutor Eudes Quintino de Oliveira Júnior, atual chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Saúde, para falar conosco sobre bioética. O nosso convidado tem um vasto currículo, do qual faço alguns destaques. Além de professor universitário e atual chefe de gabinete da Secretaria de Estado da Saúde, o Dr. Eudes é advogado, mestre em Direito Público, pós-doutorado em Ciências da Saúde e promotor de justiça aposentado pelo Estado de São Paulo. Dr. Eudes, seja muito bem-vindo e obrigado por gravar o nosso podcast. Fico muito contente pelo convite que me foi feito, orgulhoso e honrado ao mesmo tempo, e queria, nessas palavras iniciais aqui, cumprimentar dois grandes amigos, dois grandes colegas do Ministério Público, o doutor Renato e o doutor Dimas Ramalho, que hoje estão prestando seus relevantes serviços ao Tribunal de Contas. E na pessoa deles eu também cumprimento o presidente desse tribunal, assim como todas aquelas outras pessoas que estiverem participando deste evento. Dr. Eudes, no geral, as pessoas têm alguma noção sobre o que é bioética, mas talvez de modo um pouco vago, até porque essa é uma questão complexa e multidisciplinar. Para proporcionarmos certo nivelamento para a nossa audiência, trazendo o tema para o contexto do controle exercido pelo Tribunal de Contas sobre a administração pública e também considerando que a base da atuação estatal é a Constituição Federal, gostaria que o senhor iniciasse nossa conversa explicando o que é bioética e como ela se relaciona com nossa Constituição e com o princípio da dignidade da pessoa humana. Pois bem, uma pergunta muito interessante, uma pergunta que merece aí uma resposta que seja bem adequada. A bioética, a definição de bioética por si só já é complexa. Nós podemos dizer que a bioética compreende aquilo que hoje os bioeticistas chamam de ciência da vida. E a própria formação na etimologia da palavra bios, em grego, no significado de vida, e ética, que foi uma palavra também muito trabalhada por Aristóteles. A ética para os gregos, ela é diferente da ética que nós temos hoje. Ética para eles significava a perfeição, a pessoa perfeita. Dizia Aristóteles que o homem ele nasce e vai se desenvolvendo em um clima de ascensão, buscando sempre chegar e atingir a perfeição. Por isso que os gregos falavam eudaimonia. Isso significa felicidade. Perfeito é aquele que é feliz. Então, veja, a conceituação originária na etimologia da palavra é totalmente diferente do que nós temos hoje. E esta perfeição que foi tão proclamada pelos gregos, e principalmente por Aristóteles, e também por Platão, na área do Tribunal de Contas, ele é importantíssimo, porque no livro A República do Platão, nesse livro ele demonstra e ele traz ali a conceituação grega a respeito dos ensinamentos que o gestor público deve receber do próprio Estado. Os gregos eram práticos, eles eram objetivos, então eles já separavam por vocações. Aquele que seria juiz, aquele que seria filósofo, aquele que seria o professor e aquele que seria o gestor. E é justamente aí, nessa situação, que vem o trabalho que vocês desenvolvem. Dizia Platão que o gestor público ele tem a responsabilidade e o comprometimento com a res pública, a coisa
pública. E diante disso, ele se vê em uma determinada situação que ele tem que realizar e envidar todos os esforços possíveis para atingir a realização do seu intento, que é uma boa administração. Tanto é que, para Platão, a palavra ética, ela tinha um desdobramento. É a ética pública. E é exatamente aí que a nossa legislação de improbidade administrativa foi buscar o seu cerne, foi buscar o seu fulcro, quando definiu o que é o probo e o ímprobo. Então, nessas simples passagens que eu estou falando, vocês já vão percebendo que a ética ela está envolvida sempre nas coisas públicas e também na vida individual de uma pessoa. E se nós quisermos fazer uma definição hoje de bioética, nós temos que conjugá-la com várias outras disciplinas. A bioética ela é multi e transdisciplinar. Ela não paira somente sobre uma determinada situação. Ela paira em qualquer situação. Por isso que, quando o Leandro já fez a pergunta, ele colocou, para que eu pudesse definir de uma forma mais simples a ética, para que pudesse ter um entendimento mais ampliado. E aí, nesta sequência de raciocínio, a bioética ela ocupa qualquer espaço sem dificuldade. Ela é uma disciplina muito nova, ela existe, vamos dizer, oficialmente a partir de 1960, portanto, é uma ciência muito nova, ainda adolescente, podemos dizer isso em termos de ciência, e ela surgiu no período dos Beatles, dos Rolling Stones, e dos Beatles nós temos só um vivo hoje, Dos Rolling Stones nós temos mais, o Frank Sinatra, que já foi, Elvis Presley, a mini saia, que também é de 1960, o futebol, que o Brasil foi campeão na Suécia. Então, várias situações naquele momento fizeram com que a bioética surgisse e fosse bem recebida. Por quê? Ela tem um propósito. Reflexão, pensamento, não o pensamento filosófico puro, e sim o pensamento filosófico, aquele que agrega todas as pessoas e consegue dar uma explicação e uma justificativa de uma situação. E aí, a bioética, hoje, nós podemos dizer o seguinte, que ela passa a ser um controle que nós, cidadãos, exercemos em todos os sentidos. Por exemplo, as grandes inovações, principalmente na área da tecnologia. Hoje nós estamos convivendo lado a lado com a inteligência artificial. Hoje, nós já dividimos espaços com a inteligência artificial. Nós compartilhamos criações e produções com a inteligência artificial. Nós deixamos de ser aqueles criadores, aqueles que traziam a lume todo o seu conhecimento para buscar, junto à inteligência artificial, novos elementos, novas sabedorias. E por incrível que pareça, e por paradoxal que seja, é tudo isso construído pelo próprio homem. E o homem joga para a máquina, e essa máquina retorna para o homem. Um efeito bumerangue. Isto é bom ou não é bom? Aí a bioética ela entra. A bioética entra para falar o seguinte: o aparelho celular é bom? Mas bom consiste no quê? O bom consiste em saber se aquilo traz algum benefício para o homem. Se traz um benefício para a humanidade, porque a bioética ela pensa em termos de humanidade. E principalmente, e aqui ela tem um olhar todo especial, para a área da saúde.
E nessa área da saúde, onde eu me encontro hoje, você tem uma bioética bem dilatada, porque ela abraça com muita intensidade a área da saúde, porque na saúde nós trabalhamos com vulnerabilidade. E aí que a bioética, ela nesse crescimento que eu estou mostrando para vocês, ela vai se infiltrando e vai se alojando. O Leandro perguntou do princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio da dignidade da pessoa humana, ele foi introduzido na nossa Constituição Federal como um princípio fundamental, alicerce e base e patrimônio da nossa Constituição. Esse princípio foi pensado lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e transportado para a nossa Constituição no sentido de fazer o quê? Dignidade da pessoa humana significa entregar a qualquer pessoa, a toda pessoa, tudo aquilo que seja possível, que seja necessário, que seja bom ela realizar e, principalmente, tendo o Estado como ordenador. Daí que vem o artigo 196 da Constituição Federal. E com base aqui no pensamento de Michel Foucault, grande pensador, já falecido, ele falava o seguinte, que o Estado ele tem o compromisso e o dever de conferir a todo cidadão tudo aquilo que for necessário para ele poder administrar a sua saúde, quer seja preventivamente ou curativamente posterior. E o artigo 196 da Constituição, não ipsis literis, mas buscando o conteúdo desse pensamento do Foucault, falou o seguinte, que o Estado é o provedor da saúde. E a ele compete realizar todas as ações necessárias e adequadas. Para trazer o quê? Para trazer o benefício para a pessoa humana. E aqui, só finalizando essa pergunta, e finalizando agora a minha resposta, a bioética, ela tem também princípios. E veja, ela não é normatizada. Nós temos código de tudo, mas nós não temos um código de bioética. Nós, profissionais, temos o código de ética de cada profissão, mas nós não temos o código de bioética. Isso significa que a bioética, por si só, não está fora do jogo. Pelo contrário, ela está até no comando do jogo, porque ela fornece elementos, subsídios, para que seja buscada uma resposta que tenha o endereço ou tenha como destinatário a pessoa humana. Então, nós temos o princípio, vejam, da autonomia da vontade da pessoa. Esse está lá no Código Civil, artigo 13, 14, 15 do Código Civil. Você vai abrir, você vai ver ali esse princípio. Mas acontece que na área da bioética é diferente. É a autonomia da vontade do paciente. Tanto é verdade que o Supremo Tribunal Federal está julgando muitas ações de cunhos bioéticos e proferindo decisões bioéticas. Mais adiante eu entro nesse espaço para não invadir muito essa primeira pergunta e você não poder fazer a sua segunda. Mas, doutora Eudes, foi muito interessante percorrer toda essa trajetória, essa origem filosófica, histórica, né? É engraçado quando a gente pensa que no controle, vem imediatamente o nome de Montesquieu, na separação de poderes, os freios e contrapesos e tal, mas na verdade essa ideia de controle vem de muito antes, né? Então o senhor mesmo mencionou ali Aristóteles, Platão, posteriormente até John Locke deu a contribuição dessa ideia de especialização, né, por ofício, então tudo isso levando a essa ideia mais moderna que o senhor percorreu aí brilhantemente na sua resposta. Puxando aí agora para um debate mais atual, a gente levanta a pesquisa científica como um dos grandes temas que a gente pensa quando o assunto é bioética. Aqui no estado de São Paulo, alguns elementos importantes nesse ecossistema de pesquisa são a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e o apoio prestado aos municípios pelo Estado por previsão da chamada Lei Paulista de Inovação.
Pensando nos gestores e servidores municipais que nos ouvem, né, que fazem parte desses jurisdicionados aqui do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e que não estejam habituados com o tema, mas que podem vir a participar de alguma maneira em processos de pesquisa com implicações em bioéticas, quais as regras básicas de bioética que o senhor aponta que devem ser observadas em pesquisas científicas? É outro assunto também muito interessante. Não é um assunto de rodinhas, né, vamos dizer assim, de conversa popular. É um assunto mais voltado para a área científica. É aquele que se trabalha a respeito de pesquisa com seres humanos. Eu confesso a você, Bibiana, que eu trabalhei como voluntário, né? E aí que começou o meu caminhar na bioética. Eu era promotor de justiça criminal. Pergunto eu para mim e pergunto para vocês, o que eu tenho a ver com isso? O que eu estou fazendo aqui? Eu também não tenho resposta. Até hoje eu não tenho. Muitas vezes eu fico me imaginando, eu odiava matemática, odiava física, química, e meu negócio era da área do direito. E, de repente, hoje eu estou entrosado com essas outras disciplinas que eram minhas inimigas lá atrás. E como promotor de justiça, já no final da minha carreira, eu estou aposentado, eu trabalhei num CEP. CEP é o Comitê de Ética em Pesquisa. Toda instituição que trabalha com pesquisa tem um CEP. O que esse CEP faz? Ele vai receber os estudos científicos, analisar e dar um retorno. Esse retorno para quem que é? É para a pessoa que vai participar, não é um paciente. Vamos colocar, exemplificando, vai ficar melhor. Uma determinada empresa de fármaco está produzindo um medicamento para determinado tipo de doença. As pessoas que vão contribuir nesta investigação, que são os participantes de pesquisa, essas pessoas já têm aquela doença. Então, este medicamento passa a ser utilizado por elas, mas num controle muito rigoroso. É um controle rigoroso. Por quê? A pessoa não é cobaia. A pessoa é um colaborador. A pessoa tem a dignidade da pessoa humana que está lá na Constituição. E aí, diante disso, há uma situação interessante de relação. Nós temos, vamos colocar assim, relação entre médico e paciente. É uma relação linear. Relação entre o participante da pesquisa, o responsável pela pesquisa, ela é triangular. No vértice superior está o Estado, como sendo o responsável também por aquela pesquisa. E a função do Estado é justamente trazer segurança, garantias para o participante desse estudo. E aí, quando o processo está em andamento, este participante, ele pode muito bem, se ele quiser, achar conveniente, desistir. Não há nenhuma situação que o impossibilite. Depende do quê? Da autonomia, da sua vontade. E aí, nós temos a proclamação de um resultado, e este resultado ele tem que trazer, obrigatoriamente, benefícios. Eu trabalhei também na comissão, trabalhei também na CONEP, Comissão Nacional de Ética em Pesquisas com Humanos, como voluntário também. E lá eu aprendi, eu tive assim, um horizonte muito amplo na área de investigação científica, de pesquisas científicas, porque a CONEP congrega todos os processos relacionados à pesquisa no Brasil. E o que eu observava lá é que realmente o Estado ele exerce uma função importantíssima, porque aquele participante da pesquisa, ele é considerado, vamos dizer, a parte mais frágil. E o Estado entra para dar o suporte de garantia para ele. Porque ele está realizando aí
uma tarefa que é uma tarefa que vai trazer resultados positivos para outras pessoas que também tenham a mesma doença dele. E aí vem o princípio da beneficência, que é o segundo princípio da bioética. Esse princípio compreende o seguinte: você maximizar todos os resultados possíveis e minimizar eventuais danos, eventuais prejuízos àquela pessoa que está participando da pesquisa. Vejam que há uma garantia, né? E nós temos hoje no Brasil um número enorme de pesquisadores. O Brasil é um produtor de pesquisa, sim. E esses pesquisadores, eles trazem a tudo aquilo que existe hoje de atual, de moderno, na mais nova tecnologia, para reverter em benefício da pessoa humana. Então, tudo aquilo que for gerado e criado em pesquisa significa uma inovação. E por ser inovação, ela tem que se ajustar à pessoa humana. Inovação não significa só você trazer regras novas, diferenciadas, conhecimentos outros. Inovação significa também você buscar as coisas mais antigas e nessas coisas antigas você criar uma situação nova. Então, quando nós falamos em inovação, a gente tem que entender o seguinte: a inovação compreende não só a mais alta tecnologia, como também o pensamento mais antigo que se encontra na história. Porque os dois se encontram lá na frente com a pessoa humana. E daí que a pessoa humana ela fica, assim, protegida, tutelada. Vejam, a influência da bioética na própria legislação brasileira. A bioética ela entrou em 88, com a Constituição. A Constituição abriu não só a porta principal da casa, como também abriu todas as janelas para que a bioética tomasse o seu assento. Ela não usa a palavra bioética, mas ela usa a palavra dignidade da pessoa humana. Então, quando se fala em dignidade, você remete à bioética. E veja que coisa interessante. Não sei se você já observaram, mas eu já observei isso. Após a Constituição de 88, nós começamos a ter um alargamento dos nossos direitos, então, não só no artigo 5º, no artigo 6º, como em vários outros artigos esparsos na nossa Constituição. E a bioética ela tem uma regra que significa o seguinte: cada pessoa deve ser cuidada na sua faixa etária, dentro da sua faixa etária. Ora, o direito, ele faz da legislação, ou a legislação que nós utilizamos no direito, ela é feita da seguinte forma: erga omnes, a lei tem validade para todos. A bioética já pensa em separado. Não, nós temos que cuidar das pessoas de acordo com o seu lapso etário. Aí nós temos, hoje, uma palavrinha que está direto no meio jurídico, que se chama estatuto. Estatuto. Estatuto, para nós que somos do direito, é muito fácil. Estatuto é uma lei. É uma lei. Lógico, é uma lei. O estatuto tem os mesmos requisitos de uma lei? Sim, os mesmos requisitos de uma lei. Então, por que não chamamos de lei? Porque o estatuto significa, no pensamento bioético, que foi abraçado pelo direito, trazer para um grupo só várias pessoas que se encontram na mesma situação, ou com o mesmo problema, ou com a mesma doença, ou com a mesma necessidade. E aí nós temos o quê? Hoje, no Congresso Nacional, nós temos lá um estatuto que está sendo discutido, chamado Estatuto do Nascituro.
é a proteção, é a tutela do embrião intraútero. Ainda não temos ainda a sua aprovação, mas está sendo discutido. Depois, nós temos, a pessoa nasce, né? E lógico que dentro dessa parte intraútero nós temos inúmeras situações bioéticas para serem discutidas, mas a pessoa nascendo, ela já entra no Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha só, vão acompanhando. Criança até 12 anos, de 12 a 18, adolescente. Então, o que o nosso legislador fez? Vamos pegar como a bioética faz. Vamos pegar por ciclo etários. E aqui nós vamos dar a devida proteção individualizada. Então, só vai entrar no ECA quem for criança e quem for adolescente. O de 19? Não, de 19 não entra. Aí vem um outro estatuto, não é muito conhecido, mas é muito importante, porque ele traz políticas públicas para uma determinada categoria, chamado Estatuto da Juventude, que abrange o jovem dentre 15 a 29 anos. Olha só a cobertura. Então, não ficou em branco aquele de 19 que eu falei. Não ficou em branco, porque ele já está no Estatuto da Juventude. E isto faz com que aquele que é adolescente, ele tem dupla proteção se ele tiver mais de 15 anos, menos de 18. Ele entra no Estatuto da Criança e do Adolescente e entra no Estatuto da Juventude. Aí depois, lá na frente, vem o Estatuto do Idoso, pessoas acima de 60 anos de idade. E se não bastasse, nós temos um outro estatuto também, chamado do superidoso, que é aquele com mais de 80 anos de idade. E por que essa diferença? Porque o nosso legislador, quando estabeleceu idoso, a pessoa de 60 anos, ela esqueceu da longevidade. Então nós tivemos agora, recentemente, há uns 4, 5 anos, esse estatuto do superidoso, com 80 anos. E eu vou dizer mais, em razão dessa longevidade, vem um próximo estatuto, 90 anos. Então vai puxando sempre para o alto, porque a pessoa vai vivendo mais. E vivendo mais com dignidade, e vivendo mais com condições necessárias. E aí, o que nós fizemos nessa rápida exposição? Nós tivemos assim a proteção para o ser humano desde da sua vida intrauterina, desde o seu nascimento até o seu final. E o direito abraçou. E o direito seguiu rigorosamente aquilo que a bioética estava apontando. É mais fácil você trazer benefícios para pessoas que estão dentro do mesmo grupo. Por exemplo, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ali não fala de idade, fala da deficiência. Então, esta pessoa com deficiência, se ela for menor, ela tem a proteção do ECA. Se ela for da juventude, ela tem a proteção do Estatuto da Juventude e tem também a proteção do Estatuto da Pessoa com Deficiência. E vejam, essas pessoas todas agrupadas recebem um plus diferenciador do próprio Estado, conferindo a elas o direito necessário para que elas possam lidar com aquele seu problema. E isto é muito importante e o direito hoje faz exatamente essa leitura. E trazendo sempre à tona, à baila, o princípio da dignidade da pessoa humana, que é porta-bandeira da nossa bioética e da própria Constituição Federal. Então, nessas palavras assim, rápidas, né, porque também nós não podemos ficar muito tempo em torno de um assunto, eu acho que dá para vocês entenderem, né, a complexidade que envolve as pesquisas com seres humanos e, além disso, essas pesquisas, agora terminando esse bloco, essas pesquisas elas vão trazer benefícios. E nós temos um outro princípio na bioética, chamado princípio da isonomia, ou princípio da igualdade, ou princípio da justiça distributiva.
O que significa? Aquilo que for bom para uma pessoa como medicamento tem que servir a outra pessoa. Isto, no pensamento lá de Michel Foucault, significa você dar à pessoa aquilo que ela merece em razão da sua dignidade. E também foi base para a criação da política pública do medicamento de alto custo. Medicamento de alto custo. Isso significa que aquele medicamento que a pessoa não pode adquirir, o Estado tem que adquirir por ela. Se for invocar a tutela jurisdicional e pleitear aquele medicamento, esse medicamento estando disponível, medicamentos tendo sido aprovado pela Anvisa, esse medicamento se torna um dever do Estado em adquirir em razão do princípio da isonomia e da igualdade, fazer com que todos sejam tratados da mesma forma, com a mesma igualdade. Perfeito. É muito interessante isso que o senhor colocou, que vai até além daquele primeiro princípio da medicina, primum non nocere, de primeiro não causar dano, mas de efetivamente trazer o benefício, trazer esse bem-estar, essa qualidade de vida para diversos nichos, diversas faixas da nossa população. E o senhor até comentou um pouquinho dessa questão da alta complexidade, mas queria pedir para o senhor assim, deixar um pouquinho de lado essa questão da alta complexidade no atendimento do Sistema Único de Saúde, até por envolver casos de grande singularidade e complexidade, e pedir agora para a gente enfocar um pouquinho mais na abrangência de atuação do poder público no SUS, por meio da atenção primária, em que se destaca o atendimento das UBSs, das Unidades Básicas de Saúde, e também por meio da atenção especializada de média complexidade, da qual podemos destacar o atendimento de urgência, emergência e prestação de serviços especializados encontrados em hospitais e ambulatórios. É possível, doutor, apresentar diretrizes gerais em que se deve pautar a atuação ética do poder público nesse âmbito tão essencial do SUS? Pergunta muito abrangente, pergunta muito boa, muito propícia para o nosso tema. O SUS ele é um sistema, não é um plano, é um sistema de saúde. E ele tem como responsável aquilo que nós chamamos de a tripartite. É o governo federal, o governo estadual e o governo municipal. Todos se unem para fazer com que o cidadão tenha realmente condições de buscar o auxílio que for necessário para a sua saúde. Essa fase inicial dos cuidados primários, né, da atenção básica à saúde, é a porta de entrada do SUS. E as pessoas, realmente, elas não têm ainda um conhecimento mais detalhado a respeito dos serviços de saúde. Só tem quando elas fazem uso e lá dentro elas vão perceber que aquela atenção que ela está recebendo ali, naquele momento, não é dedicada somente naquele âmbito de atendimento do momento. Por quê? Esta própria unidade de saúde, analisando a situação do paciente, irá recomendar a ele e irá também indicá-lo para uma outra unidade de saúde, também de responsabilidade do SUS, para que aquele problema de saúde seja administrado ou sanado. Então você tem a baixa, a média e a alta complexidade. Um transplante, por exemplo, nós vamos colocar na alta complexidade. Mas em todo esse percurso, é importante observar
que há um cuidado especial de cada uma dessas divisões em conferir aquilo que for necessário para o paciente. E eu vejo aqui na Secretaria, nós trabalhamos com o SUS. A Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, ela executa a missão do SUS. Eu acho muito bonito, eu acho que é um engrandecimento muito grande. Quem trabalha na área da saúde pública vê os progressos que são atingidos, vê que a saúde pública, apesar de todas as dificuldades existentes, ela está conseguindo ainda a dar uma contribuição necessária e importante para a nossa população. Nós não temos, assim, critérios no SUS. O critério do SUS, pelos seus princípios, um deles, da universalidade, ele é abrangente. Ele atende a todas as pessoas. Então, o critério de pobreza, por exemplo, já é afastado, porque no seu lugar entra um outro critério chamado vulnerabilidade. A saúde trabalha com a vulnerabilidade. Vulnerável, nós todos somos. Em razão, às vezes, de alguma doença, alguma comorbidade, em razão até mesmo de uma depressão. Veja, na época da pandemia, todos nós éramos vulneráveis. Porque se você saía sem uma máscara na rua ou tivesse contato com as outras pessoas, você estava enquadrado como vulnerável. Então, a vulnerabilidade, e veja que interessante também, essa palavra vulnerável, ela vem do latim. Eu gostei, viu, Leandro, quando você falou aí do primum non nocere. Esse primum non nocere, para os romanos, tinha um outro significado. É neminem ledere, a ninguém lesar. Então, a bioética foi até lá atrás também para buscar esse princípio que você citou, e citou muito bem, que é do primum non nocere. Então, aqui, continuando nesse nosso raciocínio, o Estado, ele tem, a Secretaria da Saúde, por exemplo, ela tem o maior orçamento das secretarias. Por quê? Porque ela é muito exigida, o fluxo na secretaria é muito grande. E nós trabalhamos com o SUS. Então, quanto mais hospitais forem abertos, mais leitos também, nós temos condições de acomodar mais pacientes. E a medicina hoje, ela está sendo uma medicina assim, bem voltada para a tecnologia. A medicina individualizada. Essa medicina individualizada já começou a entrar no SUS, que ela é proveniente, inclusive, das pesquisas realizadas e bem-sucedidas com humanos. Dentre elas, a leitura do genoma humano, a leitura do nosso DNA. E isto favorece, e em muito, o conhecimento de nós mesmos. Lá no oráculo de Delfos, na Grécia, tinha uma frase que estava escrita assim: Nocete ipsum, conheça-te a ti mesmo. Eu até hoje pesquisei para saber quem é que falou isso. Um fala que foi um dos 7 sábios da Grécia, o outro fala que veio de Platão, o outro que fala que veio de Sócrates, mas eu não sei, mas eu acho que é muito sábia. Conheça-te a ti mesmo. Significa você entrar dentro do seu interior e te conhecer como pessoa, como ação, como conduta. A medicina hoje está usando essa regra. Conheça-te a ti mesmo dentro dos seus órgãos, dentro das suas células. Os seus segredos estão dentro de você, não estão fora. Tudo está dentro de você. E se você fizer uma leitura do seu DNA, do seu genoma, você vai ver o histórico da sua família, desde os antepassados, e a projeção também sua, em termos até de doença. Olha para onde a humanidade está caminhando. E tudo isto é uma situação não de ficção, é uma situação de realidade.
Hoje, um determinado paciente vai ao médico, esse médico, ele está dando a ele um medicamento ou uma solução terapêutica dentro daquilo que ele se apresenta. Então o médico vai pedir o quê? Exame de sangue? Não, eu quero só o DNA. Eu quero o DNA dele para eu saber como é que ele está. Quem ele é? Eu quero conhecer, porque ele também não se conhece. E eu quero conhecê-lo. Então, nessa busca do DNA, é que você vai conseguir encontrar um medicamento específico para aquela pessoa. E isto, o SUS já começou a traduzir e colocar em prática também, porque há uma necessidade premente no mundo atual de desenvolver linhas de pesquisa nesta área e principalmente acudir as pessoas com as tecnologias mais modernas. E isto aqui, Leandro, só para terminar também esse bloco, nós temos que levar em consideração também o pensamento da Organização Mundial de Saúde. O Brasil é um dos países vinculados à OMS e ele segue regularmente as suas resoluções. O conceito de doença hoje, pela Organização Mundial de Saúde, não é a moléstia, é compreendendo a pessoa com doença, mas uma doença que seja administrada, uma doença que dê a ela condições de regência da sua vida civil e de tomar as volições necessárias para a sua vida subjetiva. Então, é a saúde mental, é a saúde intelectual, mesmo ambas conjugadas com uma doença. Então, nós estamos partindo realmente de uma aceitação pública de toda pessoa tem uma doença. E chegou até alguns 2 ou 3 anos atrás, a Organização Mundial de Saúde levou a sério uma questão que foi levantada numa das plenárias, e eles iriam colocar o idoso como sendo uma pessoa doente. Então, no Brasil, no nosso caso, 60 anos de idade, a pessoa completava, ela já era doente. Já era considerada doente. E quando que 60 anos de idade, ela está ainda no pleno vigor físico e intelectual da sua vida. E isso tudo tem repercussão direta no SUS, porque tudo aquilo que é filtrado pela OMS vem para o SUS e o SUS vai encartar na população brasileira. Muito obrigada, doutor Eudes. Agora, eu gostaria de entrar num tema que é muito caro aqui ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que é a primeira infância. Recentemente, a gente teve, inclusive, no nosso podcast, aos nossos ouvintes, uma edição específica sobre esse assunto. O tribunal tem promovido inúmeras fiscalizações com essa abordagem, inclusive teve uma de âmbito nacional recentemente. E no contexto da nossa conversa, então, sobre bioética, o que o senhor aponta de importante de ressaltar na Lei 13.257 de 2016, que altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e também dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância? Podemos abordar um pouquinho essa temática? Tudo bem. Primeira infância é o berço, na realidade, figurativo, mas é o berço onde aquela criança que nasceu, ela vai repousar. A primeira infância é de vital importância. Tanto é que nós temos a lei específica de cuidados da primeira infância, e nesta lei específica já demonstra o comprometimento do Estado em não só acompanhar aquela criança, o desenvolvimento da criança, como também ofertar a ela as melhores condições para que ela possa ter um início de vida regular. E esta obrigatoriedade, eu acho que ela tem que vir acompanhada de algumas outras situações que sejam pertinentes. Por exemplo, alguns países menores que o Brasil, caso do Uruguai, por exemplo, até mesmo Cuba,
tem uma política voltada para a primeira infância. E nessa política de primeira infância não compreende somente a assistência médica, compreende também o serviço social, compreende a psicologia, compreende educadores. As crianças são envolvidas e acompanhadas. O que eu acho que está faltando aqui para o Brasil para ter uma política privilegiada de primeira infância. É justamente esse acompanhamento. Porque o atendimento à saúde é dado. E às vezes é uma doença temporária, finda essa doença, termina o período de atendimento daquela criança. Então, eu acredito que as prefeituras, o próprio Estado também, devem realizar operações nesse sentido para que as crianças sejam amparadas e tenham também um local seguro para desenvolver a sua primeira infância. O que eu vejo hoje é muito estanque. Então, de um lado, nós temos o aparato médico, tudo bem. Mas, do outro lado, nós não temos aquele aparato do assistente social, do psicólogo, né, do educador, para que a criança se sinta bem atendida e se sinta bem naquele seu espaço ainda. É certo que nós estamos desenvolvendo há pouco tempo as políticas públicas da primeira infância. Não é uma política pública antiga, mas ela tem que ser aperfeiçoada e é exatamente isso que acontece com a lei. A lei, ela vem e é abrangente, é para todos, mas ela não é perfeita. O Montesquieu mesmo falava, como vocês citaram agora há pouco, na divisão dos poderes, ele falava que a lei é péssima, a lei é autoritária, a lei é arbitrária, mas ela é necessária. E o que tem que fazer com a lei? Nós precisamos de ajustes. Aí nós precisamos usar aquilo no direito que nós chamamos de hermenêutica, que é o estudo, né, da própria lei, da ciência da lei, e ajustar as medidas necessárias para um melhor atendimento. E principalmente aqui, onde está a minha crítica, com relação à primeira infância. Eu acho que há um vazio, há um vácuo nesse período, e esse vácuo ele tem que ser complementado não só pela escola pública, mas complementado também pelos outros centros que desenvolvem atenção para essas crianças nessa faixa etária. Então, se tiver, não é controle da criança, é amparo, é aconselhamento familiar. Nós temos no SUS também a parte de aconselhamento familiar. E isto faz com que o Tribunal de Contas, que é legitimado para tanto, possa realizar incursões em órgãos públicos para saber se realmente a legislação está sendo cumprida de acordo com aquilo que foi preconizado. Então, esse tipo de fiscalização é importantíssima, porque o órgão do Tribunal de Contas é um órgão que tem detentor desse poder, dessa legitimidade, e ele pode trazer uma nova roupagem, pode trazer novos subsídios para que a própria lei seja atualizada, levando-se em consideração a necessidade das pessoas que foram pesquisadas. De modo semelhante à pergunta anterior, trago o nosso enfoque para políticas públicas especiais. E agora gostaria que o senhor relacionasse a bioética com o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Esse assunto, inclusive, já foi tratado aqui no nosso podcast e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo aderiu em 2023 ao Fórum Paulista de Articulação para a Inclusão e Acessibilidade das Pessoas com Deficiência, tendo inclusive compartilhado uma cartilha sobre a criação de conselhos municipais
visando os direitos da pessoa com deficiência, e uma outra cartilha também voltada para combate ao capacitismo. Então, gostaria de pedir que o senhor fizesse essa relação. Eu achei ótimo o que o tribunal fez. Essas cartilhas são importantes porque a cartilha nada mais é do que uma carta pequena, diminuta, que vai levar até o destinatário as informações mais necessárias. E o Estatuto da Pessoa com Deficiente, ele foi obra de múltiplas mãos e também de múltiplas inteligências. Ele é um estatuto que vamos colocar assim, ele beira a perfeição, porque ele consegue especificar os vários tipos de deficiência e os atendimentos adequados para cada uma delas. Quando nós falamos em vulnerabilidade, eu até comecei a falar antes, mas não dei sequência, essa palavra veio do latim. E eu acho assim muito importante, quando eu estou dando aula, eu falo para meus alunos o seguinte: vocês querem saber a definição de alguma palavra? Comprem um dicionário etimológico. No dicionário etimológico, vocês vão ter a definição daquela palavra, e o dicionário normal, ele dá uma informação muito ampla e que você não consegue entender. Então, eu era professor também de direito penal e eu usava muito um exemplo para os alunos entenderem o que era etimologia. Eu usava a palavra aborto. Ab, do latim, significa negação. Orior significa nascer. Tanto é que os romanos falavam que o sol nasce no Oriente, olha a palavra Oriente, Orior, e se põe no Ocidente. O que é Ocidente? É a morte. Quem é do direito penal conhece aquela frase: animus occidendi, vontade de morrer, de matar, vontade de matar. Então, Orior mais o ab significa não deixar nascer. Significa matar no nascedouro. Aí então vem a raiz da palavra, indicando o seu significado. Mas aqui no campo da pessoa com deficiência, nós temos que usar a palavra vulnerável. Vulnerável, eu falei agora há pouco, mas não dei continuidade. Vulnus, em latim, significa um ferimento que está sangrando, uma machucadura que está sangrando e que necessita de um atendimento. Não sei se vocês se recordam do filme Spartacus, os gladiadores romanos, né, desse filme, e tinha também a Legião Romana, que eram soldados que pertenciam ao esquadrão romano para as guerras. Os soldados usavam uma capa vermelha e ela tinha presa aqui nos ombros e ela arrastava nos pés. Preste bem atenção nesse detalhe. Esta capa se chamava pálio. Pálio. Pálio significa cobertura, significa uma capa, significa uma manta. Então, quando aquele cidadão, soldado, fosse para a guerra e fosse ferido, e o ferimento na época não era a bala, era com instrumento pérfuro cortante, ele estava vulnerável, porque ele estava ferido. E o que eles faziam? Eles buscavam esta manta e colocavam sobre o corpo da pessoa para evitar eventuais infecções. Então, vulnerável é exatamente daí que vem. É aquele que tem um ferimento, uma machucadura e que necessita de uma cobertura.
E esta cobertura é a cobertura existente na legislação própria das pessoas com deficiência. Então, essas pessoas são agrupadas independentemente do tipo de deficiência. Elas são agrupadas para que elas possam ter melhores condições de tratamento, de cuidados por parte do Estado. E podemos dizer também que essa vulnerabilidade, ela atinge outras pessoas que não tenham problemas com a deficiência. Mas nós estamos tratando somente daquelas com deficiência, portanto, elas estão num rol apartado, e nesse rol é que elas vão ter condições de receber o melhor tratamento em razão da sua vulnerabilidade. Essa vulnerabilidade que nós estamos falando significa você entregar para aquela pessoa as melhores condições de cidadania. É você equiparar essas pessoas com as demais pessoas. Por exemplo, se você for em um ambiente que vai assistir uma aula, uma palestra, e ali tem uma escada, não tem elevador. Aliás, desculpa, tem elevador, mas não tem uma escada. O cadeirante, ele se vê impedido de assistir aquela mesma palestra. E cadê o princípio da igualdade? Cadê a isonomia existente? Ele tem que ter uma retaguarda maior para ofertar para ele aquilo que ele necessita para realizar exatamente a sua plena cidadania. E o Estado se vê obrigado a fornecer. E o Estado se vê obrigado a conferir a cada um deles dentro do seu problema de doença. E inclusão, que é a palavra-chave da vez. A inclusão é importantíssima. Vocês estão vendo hoje que muitas pessoas que tenham algumas doenças, até então consideradas doenças que não poderiam trazer essa pessoa para o campo de trabalho, hoje essas pessoas já estão trabalhando. E tão bem, e muitas delas até melhor do que uma pessoa sem qualquer problema. Mas isso tem que ter esse suporte estatal. Isso tem que ter também a garantia da entrega de um serviço que seja coerente com a dignidade da pessoa humana. E isso o próprio Tribunal de Contas também tem legitimidade para ingressar nessa área, fazer ali uma fiscalização que seja indicada para buscar uma solução melhor e que seja a solução apregoada na legislação. Então, eu vejo com bons olhos esse Estatuto da Pessoa com Deficiência. Eu vejo que ele vem em boa hora, porque ele soma não só mais direitos. E vejam, naquela tabelinha de direitos que eu fiz brincando aqui com vocês, a pessoa, quanto mais velha ela fica, mais direito ela reúne. Concordam? Mais direito ela vai tendo, porque ela foi passando por todos os direitos e foi recebendo cada um deles numa fase. Ela chega no fim da vida, ela é um compêndio. Vamos dizer, é um vademecum. É um vademecum, que ela foi recebendo e foi elogiando tudo dentro dela. E em cada fase dessa, ela recebeu os seus cuidados necessários. A pessoa com deficiência, vamos dizer que tenha 20 anos de idade, ela tem também vários outros direitos. Ela tem o direito dela como cidadã em primeiro lugar, depois o direito no Estatuto da Juventude, depois o direito no Estatuto da Pessoa com Deficiência, e se porventura tiver câncer, ela também entra no Estatuto da Pessoa com Câncer. Então, veja, são cidadãos aquinhoados legalmente, não privilegiados. Porque o fator que eles têm que diminui a condição de exercer
essa sua cidadania é suprido pelo próprio Estado. Aproveitando, doutora Eudes, a menção que o senhor fez ao câncer, né? Já entrando aí para o final da nossa entrevista, primeiro falar assim que tem sido um prazer escutar o senhor, porque além de reflexões sobre bioéticas, a gente está aprendendo muito aqui sobre, enfim, considerações históricas, culturais, epistemológicas. Então está sendo filosofia, está muito interessante de escutar o senhor. E vamos entrar então nesse tema que é um tema um pouco mais difícil, né, de abordagem. A gente levantou uma estimativa realizada em 2023 que previa que mais de 700 mil novos casos de câncer no Brasil entre aquele ano e 2025. Infelizmente, praticamente todos nós conhecemos de perto essa realidade, conhece alguém que já teve, algum familiar, algum amigo, e daí a razão para a gente trazer e encerrar a partir dessa menção do senhor com esse assunto. Então, para encerrar, gostaria que o senhor finalizasse ressaltando as principais considerações da bioética a respeito desse estatuto da pessoa com câncer. Tá. A bioética, ela cuida da pessoa humana, na sua amplitude. Mas ela também não descuida das pessoas que têm problemas diferenciados. Ela não cria duas condições de pessoas. Todas são encapuzadas numa só. Quando você fala do câncer, e o câncer realmente é uma doença que está progredindo, por incrível que pareça, com toda a tecnologia, com toda a indústria de fármacos existentes no mundo, nós ainda não conseguimos estabilizar essa doença. E a tendência, como a Bibiana já falou, é aumentar cada vez mais. Muitos dizem que a própria alimentação produz o câncer. Outros falam, não, a tecnologia, por exemplo, nos Estados Unidos tem uma linha muito avançada de câncer encefálico, em que uma médica, que é pesquisadora, ela fala que o celular é péssimo e ele é condutor do câncer encefálico, porque ali dentro você tem um aparelho de alta potência, lidando com outro aparelho de alta potência, que é o seu encéfalo, que é o seu cérebro. E os dois podem colidir. E quando colide, vence aquele que é mais forte, e é o celular. E ela fala que a pessoa pode usar sim o celular, mas com fone de ouvido, e não com o aparelho. Porque esse aparelho emite muitos raios, e esses raios podem causar esse tipo de câncer. Mas isso é uma pesquisa ainda, né? É pesquisa. O que mais, assim, eu estou vendo hoje de benefício para as pessoas com câncer é que está havendo uma movimentação muito grande, não só nos órgãos públicos, como também na rede particular de assistência médica, para a realização do primeiro exame de constatação da doença. Isso é muito importante. Esse exame ele tem que ser feito dentro de um prazo de 60 dias. É um prazo exíguo? Não é. É um prazo até razoável. Mas acontece que a fila é muito grande. Então, nem sempre você tem condições de observar rigorosamente esse prazo. A pessoa sendo atendida e diagnosticada a doença nesse prazo, ela já passa a receber o tratamento adequado e específico. E principalmente quando se trata de mama, câncer de mama e de próstata. Mas de mama, hoje a reversão é muito grande quando é câncer de mama. Há 15 anos, por exemplo, o câncer de mama praticamente era fatal. Hoje não, hoje você tem condições de reverter a próstata também da mesma forma. Em razão do quê? Em razão do avanço da medicina nessa área. Mas nas demais áreas ainda está tudo caminhando devagar. Por isso que há necessidade de se realizar mais exames específicos, atendendo mais pessoas, para que elas sejam diagnosticadas. E nesse diagnóstico, elas possam receber o tratamento adequado para a sua saúde. E tudo isso dentro daquela configuração do artigo 196 da Constituição Federal, onde o Estado surge como o provedor do cidadão
conferindo a ele todas as condições necessárias para resolver o seu problema. Mas aproveitando o gancho, antes de vocês terminarem, eu só gostaria de fazer uma observação que é muito interessante, principalmente para quem está na área do direito e principalmente vocês no Tribunal de Contas. O Supremo Tribunal Federal, ele vem dando decisões até reiteradas a respeito de bioética. A primeira delas foi da Lei 11.105, que é a lei que nós chamamos de Lei de Biossegurança. No artigo 5º dela, fala: poderão ser utilizadas células tronco embrionárias para fins de pesquisa e terapia, desde que sejam observadas as seguintes condições. 2 pontos, aí vem as condições. Uma outra decisão do Supremo Tribunal Federal, que foi muito recente até, é com relação a testemunhas de Jeová. Transfusão de sangue em pessoa que seja da religião Testemunha de Jeová. Essa decisão, que foi uma decisão sem qualquer contestação dos ministros, essa decisão fala o seguinte: a pessoa que professa Testemunha de Jeová, ela pode recusar a realização da transfusão de sangue. Princípio da autonomia, da vontade do paciente, no caso. Vírgula, porém, o Estado tem que ofertar a ela tratamento alternativo, que não seja a utilização de sangue alheio. Essa decisão, ela trouxe, assim, de início, uma situação de perplexidade, principalmente para os médicos mais antigos, que falam: sem a transfusão de sangue não tem resultado positivo. E hoje, os hospitais já estão se acomodando dentro de uma situação nova para ofertar tratamentos alternativos para as pessoas que professam essa religião. Então, isso que eu estou querendo mostrar é que o próprio Supremo Tribunal Federal, ele está entrando em várias áreas da bioética e produzindo as suas decisões com base especificamente nos princípios da bioética. Então, era essa última questão que eu queria, assim, abordar, en passant, mas, assim, para que vocês tenham conhecimento que esta situação bioética, ela se torna também uma situação do biodireito. No biodireito, você vai dar também uma configuração diferenciada a esta outra bioética. Você vai fazer as adequações necessárias no campo do direito. Doutor Eudes, foi uma verdadeira aula. Muito obrigado. Passou muito rápido esse nosso episódio. E tenho certeza que as pessoas que nos acompanham também vão apreciar bastante. E a gente convida para a nossa audiência compartilhar esse episódio, compartilhar também nas redes sociais do Tribunal, continuar conosco este diálogo com tantos assuntos importantes, pertinentes para a administração pública, seja qual esfera for. Mais uma vez, doutor Eudes, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter estado aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. O tempo é muito curto, né? Muito rápido, você deixou bem claro. Quer dizer, a abordagem foi muito restrita, mas a minha intenção era fazer uma abordagem mais ampla, enfrentando vários dilemas do dia a dia, porque a bioética nossa é a bioética do dia a dia. Aquilo que nós estamos fazendo durante o dia é uma bioética, porque você está cumprindo uma função vital, você está trabalhando, você está se divertindo, ou você está fazendo qualquer outra atividade. Isso tudo é bioética. E aí, o segredinho, só para a gente fechar com chave de ouro, o segredinho está lá nos gregos, quando eles falavam que a ética era perfeição. A ética é perfeição. Perfeição no serviço público. Perfeição do gestor público.
Não é só ele ser honesto. Não basta. Cícero já falava. A mulher de Cícero não precisa ser honesta. O que precisa aqui é a perfeição. A perfeição significa a reiteração de atos, procurando sempre desenvolver atos que sejam melhores que os anteriores. No sentido de você chegar a um ponto e falar, não dá para avançar mais, conseguimos o nosso objetivo. Fica aqui meu agradecimento a todos. Desejo a vocês muita sorte, muito sucesso. Parabéns pelo programa de vocês. Fiquei encantado em conhecê-los e desejo tudo de bom e tudo de saúde e saudações bioéticas. Perfeito, Dr. Eudes. Um grande abraço para todos que nos acompanham. Até a próxima.